Vamos aprender oratória com Jesus? Isso mesmo. Hoje eu vou te mostrar 4 técnicas que Jesus utilizava para falar em público e conquistar pessoas. Eu sou Lucineide, sou licenciada em Letras, pós-graduada em Comunicação e Oratória e já ajudei uma centena de pessoas a falar em público e agora eu vou te trazer aqui alguns conhecimentos valiosos para você também desenvolver as suas habilidades comunicativas. Mas antes, se você ainda não me segue, não me acompanha nas minhas redes, em algum lugar aqui tem um botãozinho para você se inscrever ou para você me seguir. Então, segue aí, se inscreve no perfil para que você receba mais dicas e informações valiosas para desenvolver as suas habilidades comunicativas. Bom, Jesus foi o maior orador da história da humanidade, segundo eu mesma. Ele é, para mim, a maior referência de comunicador. Por quê? Tinha todos os atributos que um bom comunicador tinha há 2000 anos atrás, onde a humanidade não tinha tanto acesso a conhecimentos e informações. Mas uma coisa que ele fazia e que fez com que as pessoas lembrassem-se dele até hoje era a sua capacidade de contar histórias, que a humanidade, a era moderna, fala de storytelling, o poder de contar histórias. E Jesus conseguia contar histórias e transmitir conhecimentos de uma forma única, porque ele seguia algumas técnicas de comunicação e oratória. E eu vou trazer aqui hoje para vocês 4 desses pilares que ele praticava e vou te mostrar como você pode tornar isso real no seu dia a dia para ter uma comunicação mais eficaz. O pilar do contar histórias. As pessoas, elas vão lembrar do que você as fez sentir e não exatamente do que você disse. Isso significa que quando você transmite um conhecimento mais pautado na metodologia científica de explicar as coisas para as pessoas, é isso, é aquilo, ou seja, quando você se torna um dicionário ambulante, as pessoas não vão se lembrar. Se eu pedir para você pesquisar, ou melhor, se eu perguntar para você se você sabe o que significa, vamos colocar uma palavra assim bem comum, determinação. Você vai trazer várias concepções da palavra determinação, mas você não vai se lembrar de como essa palavra está escrita em um dicionário. Isso porque a gente aprendeu sobre determinação mais por contextos, por histórias, do que pela forma como ela foi designada. Ou seja, não é a explicação sobre determinação que fez você saber o que significa essa palavra, e sim as histórias que você ouviu. Talvez alguém tenha te contado que existia um sujeito X e essa pessoa tinha uma dificuldade Y e ela buscava por meios diversos sempre vencer essas dificuldades até que um dia ela venceu na vida. Ou seja, a famosa jornada do herói. Você entendeu o que é determinação porque alguém te contou uma história. Isso é uma ferramenta poderosíssima na mão das pessoas, tanto para o bem quanto para o aspecto negativo. E eu espero que você busque fazer a diferença sempre no sentido positivo, usar essa habilidade para construir histórias, ajudar pessoas a desenvolverem-se, a transformarem suas vidas de forma sempre positiva. E para Jesus desenvolver essa habilidade de contar histórias, ele precisou seguir alguns processos importantes. O primeiro dele é o conhecimento do público. Você não consegue se comunicar, seja de forma verbal ou escrita, com alguém que você não conhece. Entender quais são as dores, os desejos e também a linguagem desse público facilita para que você emita uma comunicação eficiente. Ou seja, se você vai contar histórias, por exemplo, antes de sair por aí fazendo uma narrativa qualquer, você precisa decidir para quem é esse público. Vamos pegar aqui como referência a história dos 3 porquinhos. Essa história foi escrita para quem? Para pessoas com mais de 100 anos ou para crianças? E se crianças, qual é a faixa etária? Será que uma criança de 1 mês de vida, ela vai conseguir ouvir a história dos 3 porquinhos, vai fazer uma assimilação mais completa dessa história? Ou será que uma pessoa com 100 anos vai ouvir essa história e vai conseguir compreendê-la de forma eficaz? Quando a gente constrói uma narrativa, quando a gente vai se comunicar, a gente precisa pensar em quem está nos ouvindo. Ou seja, quem é essa pessoa que está do outro lado? O que essa pessoa sabe? Qual é o conhecimento que essa pessoa tem? Como essa pessoa se comunica? Qual é a linguagem que essa pessoa utiliza no seu dia a dia? Esses questionamentos
são cruciais para que você consiga identificar as dores, os desejos, a linguagem, a cultura, ou seja, conhecer o teu público. A partir do momento que você tem clareza sobre quem é esse interlocutor, fica mais fácil para você construir uma comunicação eficaz. Do contrário, você vai incorrer em erros significativos. O segundo aspecto relevante é a sua comunicação corporal. Sim, o corpo fala. E esse é o segundo tópico que eu quero trazer aqui para vocês. Jesus ele tinha uma linguagem corporal seguida de gestos e uma postura que passava confiança para as pessoas. E exatamente por isso ele conseguia se conectar com elas com facilidade. Mas tem um segredinho nessa história de linguagem corporal. A linguagem corporal que conta no processo comunicativo não é só a do interlocutor, não é só a minha que estou transmitindo conhecimento para vocês. A linguagem corporal do ouvinte, ela é muito, muito importante para que a comunicação seja realmente eficaz. E quando eu falo de comunicação eficaz, eu estou me referindo a um resultado desejado que você, enquanto interlocutor, tem que ter na sua mente. Quando você vai falar em público, quando você se comunica com as pessoas, você precisa ter um objetivo na sua mente do que você quer com essa comunicação. Eu quero informar as pessoas, eu quero fazer essas pessoas se divertirem, eu quero fazer com que essas pessoas tomem uma atitude, eu quero fazer com que elas mudem de hábito. O que eu quero em si? Você precisa levar isso em consideração, porque a sua linguagem corporal, ela vai ser decisiva para que você consiga esse resultado ou não. Imagina o seguinte, você está diante de um público com mais de 100 pessoas. Ali, você se posiciona diante daquelas pessoas com as pernas fechadas juntas, as mãos bem rígidas ao lado do seu corpo, ou as mãos nas costas. Talvez você cruze os braços em alguns momentos, coloque as mãos nos bolsos o tempo inteiro. Quem está do seu lado, ou melhor, quem está à sua frente, está percebendo, consciente ou inconscientemente, sinais de insegurança da sua parte. Ou seja, você não é um comunicador seguro. Você não é uma pessoa em quem o seu ouvinte possa confiar. E com isso você vai perdendo credibilidade, as pessoas vão perdendo a atenção em você. Agora imagine um outro cenário. Você chega diante de 100 pessoas, se posiciona com as pernas levemente abertas, os braços estão sempre movimentando-se, dando vida à comunicação, o seu rosto está levemente ereto, nem muito para não passar arrogância, nem muito baixo para não transmitir insegurança, e você consegue caminhar diante daquelas pessoas com leveza, com tranquilidade, se comunicando, transmitindo sua mensagem de uma forma totalmente segura. Não só porque eu disse que você estava fazendo tudo isso, mas porque as pessoas perceberam que você estava realmente seguro. E se você observar para as pessoas que estão à sua frente, os seus ouvintes, você também vai conseguir perceber a linguagem corporal delas. Se elas estão te ouvindo de forma interessada ou não. Isso porque na linguagem corporal é importante que todo locutor considere a linguagem corporal do seu interlocutor. E Jesus fazia isso com maestria. Ele se comunicava observando como as pessoas reagiam e o corpo das pessoas diziam exatamente a ele qual era a reação das pessoas. Quando ele precisava levantar mais a voz, reforçar o contexto, chamar a atenção das pessoas de uma forma mais, digamos assim, forte, ele fazia isso adequando o contexto da mensagem dele ao comportamento das pessoas. Então, quanto mais as pessoas estão conectadas, interagindo com você, mais você consegue se comunicar com essas pessoas de forma que reforce dentro delas aquele desejo de elas continuarem ouvindo você. Do mesmo modo, quando as pessoas não estão mais dispostas a te ouvirem, e isso pode acontecer, existe uma forma de você, através da linguagem corporal delas, perceber isso e mudar a sua abordagem, mudar a sua comunicação para fazer com que essas pessoas voltem-se para você novamente e comecem a te ouvir. Então, é sempre importante prestar atenção na sua linguagem corporal e na linguagem corporal de quem está ouvindo você. O terceiro elemento no processo de uma comunicação eficaz é a linguagem verbal. Isso mesmo. Não basta você só jogar palavras para as pessoas. Você precisa pensar no seu vocabulário e você precisa pensar também, inclusive, em gatilhos mentais para garantir que essa linguagem verbal ela seja uma
comunicação que faça com que as pessoas tomem a decisão que você quer que elas tomem. Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação para adolescentes e for utilizar a mesma linguagem que usaria para adultos, você vai fracassar no processo comunicativo, porque adolescente ele não se comunica, é um ser estranho. Eles têm uma forma diferente de falar que parece até ser de outro mundo, literalmente. Eu já fui adolescente, tenho sobrinhos adolescentes, conheço adolescentes e se comunicar com adolescente é um desafio. Então perceba que a sua linguagem verbal ela precisa ser adequada ao seu público. Por isso que eu comecei falando que o primeiro item para você desenvolver uma capacidade de contar histórias tal qual Jesus e ser um comunicador eficiente, assim como ele foi, é conhecer o seu público. Então você precisa saber quem são as pessoas que vão te ouvir, qual é o conhecimento que essas pessoas têm, se elas têm ensino fundamental, médio, se elas nunca estudaram, qual é a cultura, tudo isso é muito importante para que você comunique-se e transmita uma mensagem realmente eficiente. Caso contrário, você vai falhar e vai falhar feio, porque o seu vocabulário vai chocar com o da outra pessoa e vai gerar um ruído na comunicação. Eu não estou dizendo com isso que você vai falar para um adolescente só falando gírias, ou que você vai falar para um advogado só usando termos jurídicos, mas é importante que você procure ter uma noção de com quem você vai se comunicar, quem é essa pessoa, o conhecimento prévio que ela tem, para que você consiga trazer a sua comunicação, a sua informação de uma forma que ela consiga entender. Basicamente, isso significa que você tem que se comunicar de uma forma que uma criança te entenda e um adulto também seja capaz de entender você. Se você falhar nesse processo, transmitir um conhecimento para um adolescente de 14 anos e ele não conseguiu entender, ou transmitir esse conhecimento para uma criança de 5, ela não conseguiu entender, significa que você também não vai se fazer entendido por uma pessoa mais velha. Um exemplo clássico. Eu estudei Direito por 4, 5 semestres, depois eu desisti, e na faculdade de Direito, todo advogado ou qualquer pessoa que já passou pela faculdade de Direito sabe o quanto existem jargões técnicos da profissão. E existe, inclusive, não sei se ainda existe, na minha época existia, um projeto na Câmara dos Deputados, transitando, inclusive com uma participação efetiva da OAB, para trazer a linguagem jurídica para uma linguagem mais acessível. Isso porque você pega um texto jurídico, gente, é preciso, às vezes, ler com um dicionário do lado. Se a gente que fazia faculdade tinha que usar um dicionário para entender uma petição, de tantos termos técnicos, de tantas palavras difíceis, latinês e tudo mais, imagine uma pessoa que não foi à faculdade de Direito. Estou trazendo esse exemplo porque é muito comum. E eu, por exemplo, sempre tenho uma procura de pessoas da área jurídica também. Imagina o seguinte, se você é advogado e você vai fazer uma palestra para advogados, faz total sentido que você utilize os clichês, os jargões da profissão. Faz sentido, não quer dizer que seja necessário. Mas quando você vai falar para o sujeito comum, o cara que ele nunca foi numa faculdade, ou que talvez mesmo que ele tenha ido, ele não estudou direito, ele não estudou os latinês jurídicos. Você precisa adequar a sua linguagem a essa pessoa. Por isso que é sempre importante. Se você tem como saber quem é o seu público, investiga o máximo que você pode sobre esse público. Se você vai falar para pessoas que você não tem como ter uma certeza de quem são essas pessoas, você não tem como saber se ali tem advogados, juízes, promotores, adolescentes, mães de família, pessoas que nunca estudaram, você precisa adequar a sua linguagem para uma linguagem universal. Basicamente é utilizar termos mais comuns, expressões mais próximas das pessoas. Fugir do jargão técnico, das palavras difíceis, exacerbadas. Falar bonito não significa falar bem. Falar bonito não significa transmitir uma mensagem, uma informação de forma clara. Muito pelo contrário. Às vezes, o excesso de palavras bonitas prejudica muito a comunicação. Então, prezar por um vocabulário que seja acessível, não rasteiro e não muito difícil. Buscar um meio termo é o melhor caminho para que você construa uma comunicação verbal eficiente. E os gatilhos mentais, eles vão trazer para as pessoas um senso de, por exemplo, urgência, escassez. Às vezes você consegue, inclusive, modificar um comportamento nas pessoas por causa de um gatilho mental que você utilizou. Ter esses conhecimentos na linguagem verbal também vai ser
muito importante para que você consiga um resultado eficiente na sua comunicação. O quarto elemento é contato visual. Muitas pessoas pecam quando estão falando em público porque não mantêm uma interação visual com as pessoas. Isso é muito comum. Inclusive, já vou falar aqui sobre o tal do ponto fixo, que eu não sei de onde tiraram essa ideia de que, se você estiver com medo, inseguro na hora de falar em público, você pode escolher um ponto fixo e ficar falando, olhando fixadamente para esse ponto. Percebam que, nesta parte do vídeo, eu estou olhando para um ponto fixo ali na parede, à minha frente, enquanto eu falo com vocês. Isso transmite o que para vocês? Honestamente, insegurança, desrespeito. Para mim, é a pior coisa que você pode fazer comigo. Se, em algum momento, você estiver se comunicando e não manter contato visual comigo, pode ter certeza que você já me perdeu. E é isso que acontece com muitas pessoas. O contato visual é uma forma de transmitir confiança e credibilidade para quem está te ouvindo. Por mais difícil que seja você manter esse contato visual com as pessoas, comece praticando. Por exemplo, encontrou alguém na rua, dê um bom dia ou boa tarde, olhe nos olhos das pessoas por alguns segundos. Onde você mora, as pessoas da sua casa, pratique no seu dia a dia olhar nos olhos das pessoas. Um gesto simples que vai fazer com que você transmita muita credibilidade, muita segurança e muita confiança nas pessoas. Por mais que a gente não tenha estado lá na época de Jesus, nós não temos nada documentado, nenhum vídeo, mas quando ele conta as histórias dele, você consegue visualizar o quanto aquele homem estava se relacionando com as pessoas no processo comunicativo. O quanto ele se preocupava em conhecer aquelas pessoas, o quanto ele sabia as dores, os desejos dela, o quanto ele conhecia a linguagem daquelas pessoas. Da mesma forma como ele tinha uma postura e um gesto, ou seja, uma linguagem corporal que emitia para aquelas pessoas segurança, confiança, fazia com que elas realmente acreditassem nele, naquilo que ele dizia, e a sua linguagem, as palavras que ele utilizava. Mas tudo isso encerrava-se em quê? Em interação, no olho, onde ele conseguia olhar as pessoas, perceber a reação das pessoas e também as pessoas conseguiam se sentir importantes no processo comunicativo. Eu te desafio a reler todas as parábolas, só as parábolas, a partir dessa explicação dessa aula, de como ele conseguiu se comunicar, de como ele conseguia transmitir confiança para as pessoas de uma forma geral. Vai ficar claro para você que ele tinha o hábito de desenvolver esse contato com as pessoas, o olho no olho. Fazia com que as pessoas se conectassem, fazia com que as pessoas interagissem com ele, fazia com que as pessoas gostassem disso. Se você trouxer essas dicas para o seu dia a dia e começar a praticar, mesmo que seja sozinho, na frente do espelho, entre amigos ou talvez no trabalho, qualquer oportunidade que você tenha, usou essas dicas que eu dei aqui, vai fazer com que você se torne um comunicador muito mais eficiente a partir de hoje. Se você gostou desse conteúdo e ele fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixa aqui também se você tiver alguma dúvida, até porque eu posso pegar essa dúvida e transformar em um conteúdo futuro. E também pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E se você está buscando desenvolver suas habilidades comunicativas, aqui embaixo também tem um link onde você pode clicar para saber como você pode fazer parte da minha mentoria e desenvolver as suas habilidades e competências de falar em público de forma muito mais rápida e eficaz.